Olá, bem-vindo ao segundo Talks da Universidade de Agora. Dessa vez a gente está com Jaana Pinheiro, que é designer, vai contar um pouquinho sobre a vida dela já já. E primeiro eu queria te agradecer já pela tua disponibilidade, de contar um pouco a tua vivência, a tua experiência, e, enfim, compartilhar mais o conhecimento e toda a experiência que tu já tem contigo. E queria pedir para tu te apresentar um pouquinho, para tu falar sobre qual que é a tua ligação com esse tema que é propósito, né? Que é um negócio que tá super em alta, mas ao mesmo tempo está super batido. E a ideia é que a gente dialogue um pouco sobre isso e cria assim, uma nova ideia do que é propósito. Show? Então, se tu puder te apresentar, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui conversando, né, com a Lá e com vocês, que vão ver o vídeo depois. Então, eu sou a Jaana, eu sou de São Luís e eu sou designer também, é a minha formação. E, e desde a faculdade eu comecei a despertar para a vida em sociedade, assim. O propósito estava ali rondando, né, já esse ambiente, porque na minha vida, o meu objetivo, sempre, até entrar na faculdade, era entrar na faculdade. E eu confundia isso muito com o propósito da minha vida. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Porque eu já alcancei o maior objetivo da minha vida. E aí eu só estava ali, né? Estudando, claro, né? Eu, indo para as aulas, entrando naquele mundo que é design, é algo que eu sempre fui apaixonada. E aí, mas ainda faltava alguma coisa, né? Tipo, eu sabia que eu ia sair da faculdade eventualmente. E a minha vida, né, em tese, ia começar ali, né? De forma mais autônoma. E aí eu ia ter as rédeas da minha vida. E eu ia poder tomar mais decisões do que eu já tinha tomado até então, né? Até então eu precisava escolher o curso que eu ia fazer, que disciplinas eu ia fazer por período. E, e aí, a partir daí, eu fui entrando em vários movimentos, né? Que hoje eu vejo como grandes comunidades, a comunidade universitária, a comunidade do movimento estudantil, de design. Fui ser voluntária em projetos, né? Então, fui trabalhar também, então é uma comunidade de alguma forma, né? Um grupo que você entra, que você se insere, que você vive um objetivo comum por um determinado período. Então, fui entrando nesses grupos, nessas comunidades e fui desvendando, né? O que é essa vida dentro da universidade, o que seria a minha vida depois da universidade. E os movimentos sociais, né, o movimento social, ele fez muito sentido para mim, porque quando um professor meu me contou que enquanto eu estava na faculdade, era mais ou menos 2009, 2010, um aluno custava, se eu não me engano, era por mês, R$ 18.000 para o Estado. E eu fiz para o governo federal, no caso, que eu fiz Universidade Federal. E que a gente tinha, né, acesso a esse direito e que aí um dever nosso, né, por estar em sociedade, né, e ter acesso a esse direito, é devolver de alguma forma para a sociedade aquilo que a gente está recebendo. E eu sempre tive esse senso, assim, de retornar e de compartilhar com as pessoas, né, principalmente o conhecimento e as coisas que eu tinha acesso. E aí aquilo ficou muito forte, assim, em mim. Eu resgatei isso fazendo uma formação da Fundação Estudar, que chama Laboratório Estudar. Hoje eu não sei se é ainda o nome do programa,
mas que eles Que é trabalham Lead com questão. 16, eu acho. O Vou Lead colocar aqui. 16 é a versão Pocket, né? Eu fiz, Ah, é do LabX, né? que substituiu o Uhum. LabX, eu fiz o laboratório. E aí eu Show. consegui resgatar isso porque acho que mais ou menos em 2003 eu tive acesso a esse propósito, né? O que hoje está meio batido, que está todo mundo falando. Então, lá em 2013, o laboratório da Fundação Estudar já começava a falar disso, mas principalmente conectado ao trabalho, né? E porque o nosso, como se o nosso propósito de vida, né, fosse ter para trabalhar e entregar alguma coisa, né, através do trabalho. Também mas eu acho que não é só isso. E aí minha jornada ela sempre veio permeando, né? O propósito de alguma forma veio se veio, né, se construindo a partir das minhas vivências, né? E aí culminou não, porque a busca pelo propósito, né, é uma coisa que a gente sempre conversa, né, Lai? Que a busca pelo propósito nunca acaba, e realmente nunca acaba. Ele é quase uma utopia, assim. Você tem uma visão, ele não é definido, e você está sempre olhando para ele e ele está direcionando o que você vai fazer. E aí você define objetivos, metas e tudo, mas você nunca vai alcançar isso na sua vida. Mas eu consegui ter essa paz de espírito, mais sorte, com uma certificação, uma especialização que eu fiz em gestão da inovação social é, pelo, pelo Amani Institute, em 2017, onde eu achei que eu estava indo para lá, tipo, continuar focando o que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer, como vai ser minha carreira, nananã. E eu acabei trabalhando meu autoconhecimento, meu autocuidado, como é que eu ia ter saúde mental para fazer todas essas coisas. E uma das formas, né, de cuidar da gente como indivíduo que eles mostraram era tendo esse entendimento de propósito e da visão de vida. Assim. Então, eu tive o privilégio de ter acesso a alguns programas e algumas formações em que eu consegui acessar isso. E, e aí me cobrar menos pelos erros e pelos fracassos que eu tive no caminho em que eu achei que eu não estava alcançando o sucesso, né, na carreira que eu devia já estar acessando, né, por conta das crenças que a gente constrói. Mas foi uma apresentação meio já falando de vários conceitos, várias coisas, né? Show, show, não, mas é assim mesmo. Aí a gente vai aprofundando os pontos, alguns pontos desses que tu falou, que é muita informação, né? Sim. E aí tu fala um pouco assim da tua carreira, né? Ela é muito fora assim, meio que dessa caixa social, né? Que a gente é acostumado, assim, do tipo, o designer, quando ele se forma, geralmente ele vai trabalhar em escritório, num escritório super bonito, moderno, nananã. E aí tu vem com uma pegada muito de não só dentro do escritório, né? E não Hum, necessariamente no escritório. Uma coisa que a gente tem muito forte na universidade agora é pensar essas novas formas de trabalho, né? Essas formas que a vida social, a vida do indivíduo, ela também está relacionada com o trabalho, e que ali tem um equilíbrio, né? Tem um negócio que é tipo saudável. E eu queria para tu explicar um pouquinho, assim, eu sei que existem vários movimentos que tu faz, né? Desde trabalhar em casa como home office, a gente já fez algumas vezes o office também, né? uhum. De co-work e tal. E aí eu queria para tu falar um pouquinho, assim, como que é essa tua vivência com essas formas alternativas de trabalho que não são só dentro de um escritório, né? Uhum. Como designer, a gente tem, como tu falou, a gente tem essa idealização
dentro da faculdade. Nossa, eu vou sair, eu vou trabalhar num grande escritório, super famoso, premiado, incrível, maravilhoso. Só que, gente, não tem para todo mundo. O Brasil teve um boom de cursos de design, né? Então não tem vagas remuneradas para todo mundo. Porque tem poucos escritórios, né, grandes hoje em dia. Tem muita coisa para se fazer, tem muito mercado, tem muito trabalho, tem o número de empresas que abrem no Brasil é muito grande, por exemplo. Então, em tese, você tem muita marca para desenvolver, muito produto para desenvolver, só que, enfim, tem uma construção de mercado e dessa lógica de criação dessa lógica de escassez que vai vai tendo essa, né, construção de não tem vaga remunerada para todo mundo. E aí é uma dinâmica de mercado para alimentar tudo isso, né? E aí a gente fica, depois, quando a gente se forma, a gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Porque não vai ter estão saindo não sei quantos estudantes de design formando, né? E tem esses escritórios aqui. E aí a cultura do empreendedorismo ela acaba sendo muito forte. Muitos designers eles se viram de forma autônoma mesmo. Então isso acaba sendo muito comum no design, no freela, né? Fazer um freela, ser freelancer. E isso com o mundo digital, né? Como vocês veem mesmo na universidade, falam muito na universidade agora, isso foi muito facilitado, muitas ferramentas foram criadas. Então, existem vários sites, né, que divulgam vagas ou projetos, e aí o designer vai, trabalha por projeto, fica em casa e tudo. Só que eu nunca fui desse meio digital, mas eu sempre olhei para esse modo de trabalho como além de ser, né, ter uma alternativa, né, para a gente viver nesse mundo, né, regido pelo trabalho, é também, para mim, uma forma mais saudável, porque eu ia ter mais autonomia para decidir o meu dia, o que eu ia fazer, o quanto que eu vou trabalhar, o que eu preciso, né? Então, ter tomado essa decisão, né? Que eu saí da faculdade, eu estava trabalhando no escritório. Então, eu tomei essa decisão de não continuar trabalhando em escritório, porque eu tinha uma rotina de trabalho muito extensa, não via necessidade de ficar no escritório o dia inteiro, porque existiam picos de trabalho, ou todos os dias. Para mim, isso não fazia sentido. Eu era obrigada a almoçar no trabalho, então eram 2 horas do meu dia que eu ficava lá. Então, foram várias pequenas coisas, né, que foram da minha rotina, e aí eu não queria gastar os meus dias, né, daquela forma, olhando para uma aposentadoria que eu já em 2012, antes de toda essa crise política que a gente está vivendo e a questão da reforma da Previdência, eu já imaginava que as coisas, que essa lógica, essa dinâmica econômica que a gente vive, dinâmica política que a gente vive, não ia dar certo e que talvez eu nunca fosse me aposentar. Então, dessa forma, né, como as gerações anteriores falavam. Então, eu olhei para aquilo tudo ali, gente, eu vou viver, já que talvez eu nunca me aposente, né? Então, eu não vou esperar me aposentar para fazer as coisas que eu gosto de fazer. Eu quero fazer isso todos os dias. E eu não vou gastar 1/3 do meu dia trabalhando, outro terço dormindo, e o restante do tempo administrando a vida, porque quando você sai da faculdade, você tem que administrar a sua própria vida. E onde é que eu vou me divertir? Né? Qual é o espaço para isso? Então, vamos dar uma equilibrada nessas coisas. E aí eu tive o privilégio de fazer isso, né? De conseguir... Estou conseguindo, né, desde então, fluir
entre períodos em que eu estou trabalhando em projetos e períodos de seca, né, que não acontece, não tem nada remunerado, né, dentro da minha área de atuação principal. Então, eu trouxe muito essa reflexão do trabalho, da autonomia, de administração da minha própria vida e de decidir o que era realmente importante para mim e não só aceitar o que estava posto. Então, eu fui fazendo essa reflexão e construindo a minha vida ao longo dos últimos anos. E a cada mudança é uma nova reorganização. Eu morei fora de São Luís, eu voltei, eu trabalhei viajando. Então, você vai adaptando essas estruturas. E aí a gente... E aí algumas coisas que me ajudaram nesse processo. Refletir sobre que estruturas que eu preciso, né, para administrar a minha vida. Então, nessa audinâmica social, a gente acaba tendo tendências acumuladoras de consumir demais, de ter mais coisas que a gente precisa. E eu sempre fui muito apegada, né, com algumas coisas. E aí, quando eu morei fora, quando eu morei viajando, eu acabei vivendo praticamente com uma mala de 23 quilos. Então, ter menos roupa, acumular menos objetos, né? Consumir mais materiais digitais, livros digitais. Eu ainda tenho livros, mas bem poucos, comparados, né, com o que eu vinha acumulando, né? E acessar as coisas de forma diferente, consumir de uma forma diferente foi algo que me ajudou muito a construir esse novo modelo de vida, né? O meio digital também ajuda muito, né? Você fazer o contato, fazer reuniões online e aí trabalhar de casa é uma estrutura diferente. Você empreende, mas você não precisa ter o custo fixo de um escritório, por exemplo. Você junta as duas coisas. Só que aí veio o outro desafio que era ficar em casa. Então, criar rotina e criar outras estratégias para conseguir separar as duas coisas. Senão você ou se perde, ou eu, no caso, né, ou eu me perdia no trabalho e ficava focadíssima e esquecia de comer direito e acabava tendo que fazer qualquer coisa, comer qualquer coisa. Ou você se perde na administração da sua vida e aí fica limpando casa, ou vai resolver 5 milhões de coisas, pendências da vida, e aí você não trabalha nada. E aí tem essa fluidez, né, mesmo, de poder fazer isso alguns dias. Mas aí se vira recorrente, você não consegue fazer o que você tem que fazer, você se prejudica. Então, criar uma rotina é algo que me ajudou muito. Eu sempre gostei muito de agenda. E desde que eu comecei a usar o Bullet Journal, eu consegui ter mais essa autonomia. Assim, antes eu usava a agenda só para anotar. E aí o Bullet Journal eu consegui criar a minha rotina, criar o meu dia. Então, é um momento de criar, assim, exercer o meu poder de criação, e aí isso pode acontecer não só na hora que eu estou fazendo um projeto de design, né? Acontece em todos os momentos. E aí, ter esse hábito, né, de planejar e de construir o meu dia, me fez olhar constantemente para onde eu estava direcionando as minhas energias e sentir o que estava faltando. Então, para mim, foi um processo de autoconhecimento. Perceber o que estava faltando, né? Então, se eu estou cuidando menos da minha alimentação,
da minha saúde, se eu tô me divertindo demais, trabalhando de menos. Então, onde é que eu consigo olhar isso sempre? E aí eu não preciso... e aí não precisei, sei lá, usar um aplicativo que mede o meu tempo, que também é válido se alguém quiser usar, mas quanto tempo você passa trabalhando, quanto tempo você passa nas redes sociais, quanto tempo você passa dormindo, não precisei usar isso. Mas todas as ferramentas são válidas. Essa foi o que funcionou para mim. E aí foi uma das coisas que me ajudou muito. E mais recente, inserir uma prática matinal, assim. Eu acordo e faço uma espécie de ritual onde eu cuido de mim, né, do meu corpo, faço minha meditação, yoga, tomo meu café da manhã e faço esse meu planejamento. E aí é uma prática que eu inseri esse ano, né? Estou completando 2 meses. Diariamente fazendo isso. E tem sido muito, muito bom. E aí a outra coisa que ela comentou na minha apresentação é o que chama de office. Eu conheci esse movimento quando eu morei em São Paulo, numa casa colaborativa. E aí um dia a gente recebeu uma mensagem de uma pessoa falando: a gente pode usar o espaço de vocês para fazer um dia de office, que a gente é um movimento onde todo mundo trabalha de casa, e aí uma vez por semana, na época era uma vez por semana, eles se encontravam num espaço colaborativo, era feita essa parceria, né, para fazer um dia juntos. E eu achei aquilo incrível, assim. E aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça. Hoje em dia eu não sei, assim, como é que funciona. Eu também não quis, assim, meu Deus, eu vou fazer um movimento muito grande. Mas eu levei essa ideia, né, a essência disso, né, de vou sair de casa para trabalhar com um grupo de pessoas pelo menos uma vez por semana, para mudar de áreas, né? O networking, a troca de ideias, ela é muito importante também para a gente refrescar as ideias e ter contato com outras pessoas. É bom você ter essa prática, né? E aí, quando eu voltei para São Luís, não sei que vez, das vezes que eu voltei, eu comecei a procurar as pessoas à minha volta que também trabalhavam, né, de forma autônoma, de casa ou de coworking, ou tinha mais essa fluidez. E aí comecei a convidar para almoçar comigo e trabalhar comigo na minha casa, ou a me convidar para cozinhar na casa da pessoa e depois ficar lá trabalhando. E para fazer essa mudança de áreas, que é quando você fica trabalhando muito tempo em casa, naquele mesmo lugar, sozinho, assim, cansa demais. E aí sua energia vai embora, e aí você fica, meu Deus, eu estou procrastinando demais, por que será isso? Porque você também, pelo menos eu precisava disso. Então, eu fui construindo essas estruturas, né? Conhecendo esses movimentos, essas estratégias para conseguir trabalhar de forma mais autônoma. E aí, trabalhar na área social, né? De forma autônoma, depois eu vim descobrir que é natural, é muito comum, porque muita gente trabalha por projeto, né? São poucas pessoas que são fixas, né? A estrutura fixa de uma organização social, de uma iniciativa social, ela não tem necessidade de ser tão grande. Então, as pessoas acabam trabalhando por projeto. A própria forma de se financiar projetos sociais, iniciativas sociais, ela é diferente
de uma iniciativa privada, por exemplo, ou de um programa do governo. Também é uma alternativa, né, para se trabalhar na área social. Então, as pessoas trabalham por projeto. Então, você nem sempre vai estar alocado onde o projeto está acontecendo. Você não necessariamente precisa ter um escritório para fazer isso. Então, essa rotina de trabalhar de forma autônoma, ela é bem comum, né? Não vou dizer normal, padrão, mas ela é bem comum na área social. E aí eu sinto falta justamente de algumas ferramentas, né, que existe para os outros, vamos dizer assim, áreas, né, da iniciativa, e que existe na iniciativa privada, como sites de projetos, essas coisas, onde libera, tipo, sites com projetos onde você pode, né, se candidatar ou prospectar, por exemplo. Hoje em dia já existem, sei lá, sites de editais e tudo, que reúnem os fundos, onde você pode fazer os projetos, mas, por exemplo, as iniciativas privadas, né, que também tem projetos na área social, ainda não despertaram, né, para criar essas ferramentas. As pessoas, né, em geral, não só a iniciativa privada, mas as pessoas que trabalham no setor ainda não despertaram para criar algumas ferramentas, né, para isso, para pensar o trabalho na área social. Todo mundo ainda associa muito como altruísmo, voluntariado, e não, é um trabalho, né, como qualquer outro. Você não está fazendo isso só. É claro que tem muito dessa vontade, né, de ajudar o outro, né, que faz parte, né, da nossa humanidade. Mas temos também, né, como necessidades, pessoas que fazem trabalho na área social têm necessidades, né, como todo mundo, já que a sociedade, né, exige que se tenha dinheiro para fazer algumas transações e viver, né, então a gente também precisa criar essas estratégias para se sustentar nessa vida. Acho que é isso, cobrir ali uns 3 pontos, né, alguns aspectos, né, tanto de trabalho quanto trabalhar na área social, meio divagando. Sim, não, show. O que eu vi muito assim na tua fala, né, até agora é que a gente vive nesse modelo, né, tipo, no sentido de que todo mundo vai ter trabalho, vão ser 8 horas por semana, 8 horas por dia, CLT e tal, tudo fechadinho, mas ao mesmo tempo a gente percebe que existe um movimento muito forte de desestruturação desses padrões e que o indivíduo, né, até pelo próprio contexto do capitalismo, ele tem se individualizado muito, né? E aí uma das coisas que a gente tem que, acho que, entender muito é como que a gente consegue surfar meio que nisso, né? Como que a gente consegue, tipo, se apropriar desse individualismo, que é um negócio que vem com muita força na sociedade do jeito que a gente vive, mas que é meio que para o nosso bem, né? E aí é legal tu falar que eu acho que por esse processo do indivíduo ser dono da sua própria carreira, vem muito também de você se autoconhecer, de você entender quais são as estruturas que você precisa. Então, um escritório não é mais tão preciso, mas será que não dá para eu trabalhar em coworking? Se eu não tiver coworking, será que não dá para eu fazer um office, né? Que é esse movimento de juntar pessoas para trabalhar em casa, de quem trabalha como home office. E aí, no meio disso tudo, tá muito ainda a questão do propósito, né? Tipo, o que é o propósito, né? Tipo, o que faz eu ainda me movimentar para conseguir realizar tudo isso? E aí, a minha próxima pergunta, né, que eu queria para tu falar um pouco sobre esse movimento, né, dessa busca do propósito, acho que o propósito ele não passa mais nada do que ideias que você vai testando
para saber se aquilo, e vai mudando também, né, ao longo da vida, como que faz para colaborar nesses espaços de buscas de propósito, buscas do tipo, eu não sei o que fazer da minha vida, mas quero fazer alguma coisa legal. Esses movimentos, né, de colaboração, assim, que eu acho que tu já citou um pouco, né, a questão do Hoff, enfim, quais são essas vivências que tu já teve nesse sentido, né, de estar em ambientes que as pessoas estão todas em busca de propósito e que elas estão colaborando juntas para também gerar um impacto positivo para o mundo, né, que é essa vertente social que tem bem forte. Então, acho que não sei se deu para entender, foi uma pergunta meio longa. O que eu entendi é que da pergunta é que como que os espaços de colaboração e esses grupos, estar em grupos, contribuiu para que eu desenvolvesse meu propósito, é isso? Bem por aí, eu acho que tem muito da construção de cada um construir seu propósito, né? E aí, claro, tu consegue falar do teu, assim, pela tua vivência. Então, acho que de forma, tentando resumir um pouco da minha vivência e o que eu acredito, tentar, testar, escolher um caminho, viver ele, não deu certo, ou não era bem isso que você tinha imaginado, vai, constrói uma outra ideia, constrói uma outra meta, outro objetivo, vai e faz. E aí não existe uma solução única, um caminho único para se encontrar, né, esse propósito. Então, cada um constrói o seu e cria suas estratégias. Uma jornada de uma pessoa pode ser diferente, muitas vezes é diferente, né, das demais, né, e das jornadas que a gente vê por aí, né, como referência, né, de viver com propósito. Então, tem gente que encontra o seu propósito vivendo de forma nômade, sendo altamente autônomo. Tem gente que gosta de estrutura e que aí vai viver o seu propósito realmente tendo um trabalho CLT, né, seguindo, né, as estruturas tradicionais. E aí, então, o processo, né, tipo, como encontrar o meu propósito? É vivenciando. E existem várias metodologias, vários passo a passo. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso agora? E por um tempo eu me sentia perdida, assim. Qual é a referência, né? Que conceito que eu vou usar para nortear o meu processo de viver o meu propósito? E aí eu escutei, né, a fala de um monge budista esse mês, que eu achei muito interessante. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele é brasileiro, do interior do Rio Grande do Sul. E aí ele falava que a gente, como sociedade, a gente já tem acesso a muitos conhecimentos, a gente já estruturou muitos conhecimentos, criou muitas coisas. E aí que aí muitas vezes o que acontece, que a gente paralisa, é que a gente está tentando fazer todas as coisas ao mesmo tempo, viver todas essas metodologias ao mesmo tempo. E aí que, na verdade, a gente tem que escolher uma e seguir essa, né? E aí, se não fez tanto sentido, escolhe outra e segue ela. Segue esse caminho, esse modo de viver. E aí isso ressoa muito em mim, porque eu conheço muitas metodologias,
já vivi muitos processos diferentes. E eu tava o tempo inteiro tentando juntar todas as coisas, fazendo Frankenstein. E aquilo ali estava me tirando muita energia. E aí é escolher uma, a que faz mais sentido para você, a que te fez, né, se empolgar com aquilo e segue. Deixou de fazer sentido, avalia e escolhe outra ou persiste mais um pouco. Mas essa é a ideia, né? E sempre de forma prática, que a vida está acontecendo, né? O tempo inteiro, o dia está passando, você tem que comer, as pessoas estão à sua volta, né? Com necessidade de troca, você tem essa necessidade de interagir com outras pessoas, com o mundo, de conhecer coisas novas, de alimentar sua curiosidade, de compartilhar, né, com o mundo o que você faz. E a vida não vai esperar você encontrar o seu propósito para isso. Então, se você está seguindo uma linha mais espiritual, se você está seguindo uma linha mais focada em trabalho, nessa busca pelo seu propósito, não tem um caminho certo, sabe? Acho que é escolher e seguir em frente. E viver a sua vida. Porque, né, no meio do caminho você vai estar emanando tanto nessa busca por propósito, de entender qual é o seu propósito, que quando você criar esse espaço, né, você vai entender. Você vai fazer como se fosse o download, assim, tipo. Mas vai chegar esse momento de insight. Pode ser o download, pode ser o insight, existem vários termos, né, para denominar esse tipo de momento. Boa. E já, assim, tu consegue compartilhar? Oi. Tá conseguindo? Oi. Tá. Tu consegue compartilhar um pouco, assim, quais são as ferramentas que tu entende que são importantes? Porque, assim, beleza, tem que escolher um caminho e testar e ver se vai dar. Mas beleza, tipo, se eu não tenho nenhum caminho, eu olho e falo assim, eu não tenho ideia, assim, do que fazer. Como procurar? Como, tipo, escolher o caminho? Assim, como dar meio que o primeiro passo, assim? O que tu visualiza? Não sei se tem ferramentas que tu usa, enfim. Uma coisa que eu gosto de pensar, assim, eu não consigo mais me lembrar se é alguma metodologia, se é alguma coisa, mas é um hábito que eu construí. Toda vez que eu me vejo, de certa forma, assim, travada nessa tomada de decisão, que envolve uma tomada de decisão, né? Para onde eu vou seguir? O que eu vou fazer agora? Então, olhar para os meus sonhos. Então, os sonhos, eles não são iguais aos propósitos, né? Não é a mesma coisa do propósito, mas ele te dá uma ideia do que pode ser. Então, olhar para os sonhos que eu tenho. E de onde está vindo isso? Então, eu sempre sonhei muito em viajar, em conhecer outros lugares, né? Porque eu saí da faculdade. E ter experiências, né, que me proporcionassem conhecer outras culturas. Então, o que eu posso fazer agora para me aproximar, né, desse sonho? Que eu não tinha dinheiro ainda para viajar, né, para outro país quando eu comecei a sonhar isso. Então, eu tinha alguns passos para alcançar esse sonho, mas eu também queria viver aquilo no agora. Então, comecei viajando em encontros, né, dentro do Brasil, encontros de estudante, e depois comecei a trabalhar, comecei a guardar dinheiro para poder fazer isso. Então, fui articulando, né, criando planos para isso. Então, mas primeiro o que eu posso começar agora? Qual é o primeiro passo que eu posso dar? E aí fazer esse exercício, né,
de visualização de sonhos, então, colocar essa prática, né, no seu dia a dia. Então, visualizar o que você quer fazer, como você quer estar vivendo, não só, né, no próximo ano, mas ao longo da sua vida, ter uma visão mais a longo prazo, que o propósito, lembra, né, sempre aquela coisa mais distante. Então, quanto mais você conseguir visualizar, né, como você quer estar vivendo a sua vida, mais você vai ter essas... conseguir construir estratégias para viver isso no agora. Então, então acho que construir esse hábito de visualizar e de que eu posso, qual é a coisa mais pontual que eu posso fazer agora para viver isso. E aí, não sei, pode ser. Eu lembrei agora que tem realmente uma espécie de atividades assim, que eu fiz uma vez, inclusive nesse laboratório da Fundação Estudar. É construir um quadrinho da sua vida. Então, você pode pegar 6 quadradinhos, e aí você vai colocar neles a sua história. Os 4 primeiros, você coloca no passado. Então, momentos que você se sentiu realizada ou realizado e que você estava vivendo plenamente a sua vida. E no último, você coloca essa visão de como você quer estar vivendo mais distante que você conseguir imaginar. O 5º quadrinho que ficou vazio é o que você pode fazer agora para se aproximar desse próximo quadrinho. Então, é um exercício de visualização que dá essa ideia. Então, construir esse pensamento todos os dias é uma forma de você se aproximar de viver o seu propósito. E, além desse modo, né, de pensar, olhar mesmo para que estruturas, né, que a sua vida tem hoje, se você precisa delas. E aí o que me ajudou a fazer isso foi o planejamento pessoal, né, o bullet journal, essa prática, né, de olhar para onde eu estou colocando a minha energia todos os dias. Então, quando você isso, e aí o modo de fazer isso eu peguei de uma metodologia que chama Getting Things Done, que traduzindo é fazer o que tem que ser feito, é ter as coisas feitas. E aí eu não consegui aplicar a metodologia toda, ela é muito complexa, não dá, mas tem um ponto muito legal que é: comece anotando tudo que você quer fazer, todas as tarefas, né, que você quer fazer no seu dia. E aí você olha para elas e entende que áreas, né, da sua vida que elas estão tendo mais tarefas ou mais peso. O que você está priorizando? Então, você está priorizando de mais trabalho, você está priorizando de mais cuidar da casa, ou se você tem filhos, cuidar dos filhos, sabe? Então, ela fala isso: comece a anotar tudo que você tem que fazer, tudo que você se propõe, né? Acho que você tem que fazer. E onde você está gastando essa energia. E aí, quando você toma consciência disso, você consegue tomar melhores decisões de como você vai, né, viver o seu dia, como você vai gastar a sua energia e o que você quer priorizar. Porque construindo isso no dia a dia, né, você vai viver mais plenamente o seu propósito, vai viver mais plenamente o que quer fazer. Que massa, quanta referência, né? Então, é muito massa, assim, pensar que essa visão de propósito, né, que está muito ligado tipo, ao que tu viveu, né? Muito legal essa referência dos quadrinhos. E também
dessa metodologia que tu achou um pouco mais complexa, mas que tu foi quebrando para se adaptar àquilo que precisava para ti, né? Do que tu precisava vivenciar. E aí, só para finalizar um pouquinho nossa call já, eu queria para tu falar um pouco quais são as tuas 3 maiores paixões, assim. E eu acho que está muito relacionado a isso, quem são as 3 pessoas, enfim, empresas, projetos, enfim, ONGs, movimentos que mais te inspiram. E, por último, quais são os canais, assim, para a galera que está tendo acesso a esse conteúdo continuar tendo contato contigo? Bom, a primeira coisa que me vem à cabeça é andar de bicicleta. Há um ano eu ando de bicicleta, né, como meio de transporte, mas já era algo que eu queria muito fazer, mudar, dar espaço na minha vida, né, e hoje eu faço parte, né, de um grupo de mulheres que pedalam aqui em São Luís, e aí uma das pessoas, né, que me inspiram nesse aspecto é a Marcela, que ela me ajudou muito nesse processo de, de tomar confiança, de ir para a rua, né? E enquanto todo mundo que eu falava que eu queria andar de bicicleta como meio de transporte dizia que eu não podia fazer isso, que eu ia morrer, que eu ia ser atropelada. E aí ela foi a pessoa que disse, não, vamos, a gente segura no guidão, firme e continua pedalando. E e escutar isso, né, de uma outra mulher que viveu mais ou menos essas coisas, foi muito empoderador para mim, inspirador. Uma outra coisa que eu adoro fazer, que é uma das minhas grandes paixões também, é cozinhar e cuidar da minha alimentação, né, e que me ajudou muito no meu processo de refletir também sobre o que eu estou consumindo, como eu estou vivendo a minha vida, de onde vem meu alimento, se tem sofrimento, qual é o impacto que ele está causando no meio ambiente e também, né, que energias, né, como é que eu estou me alimentando, então não só do alimento mesmo, mas tem agrotóxico não, mas e energias que eu estou trazendo para dentro de mim, esse trabalho está explorando, né, as pessoas que estão envolvidas naquilo, e quanto eu me envolvo também, né, nesse processo de me alimentar, que a gente transfere muito também, né, para outras pessoas. A gente tira essa responsabilidade da gente. E aí quem me inspirou muito nisso foi uma mulher que chama Bia Gol, mais uma mulher, que ela não é muito fã das redes sociais, mas ela de vez em quando aparece e faz uns vídeos, faz alguns materiais, mas o contato que eu tive com ela foi praticamente todo presencial quando eu vivi em São Paulo. E tive a oportunidade de cozinhar com ela algumas vezes, de fazer algumas vivências com ela e de realmente olhar para o processo da alimentação, do plantio até a compostagem, de pensar todo esse ciclo e de fortalecer esse entendimento, né? Levando esse entendimento, né, do ciclo da alimentação para outros aspectos da minha vida. E a outra coisa que eu gosto muito de fazer, que eu entendia como trabalho, né? Eu adoro fazer coisas, tenho projetos o tempo inteiro e eu entendia isso só como trabalho, que eu amava trabalhar, que eu era workaholic. Hoje eu estou entendendo que eu gosto muito de entregar coisas, de realizar coisas, e que isso pode ter o formato de trabalho, como a gente conhece, mas que pode ser também não remunerado, pode ser divertido, pode ter outros formatos.
né? Pode ter outras formas de ressignificar isso. E aí, eu não, nesse aspecto assim, do trabalho, eu não tenho uma pessoa específica que me inspire. Eu consigo, mas mas tem algumas pessoas que me inspiraram muito a fazer essa transição, porque elas fizeram essa transição, que são que é o pessoal do Imagina na Copa, que é um projeto que eu participei quando eu estava saindo da faculdade. Hoje ele é um projeto que chama Imagina Você, Imagina Coletivo, eu acho. E continuam desenvolvendo, né, projetos nessa linha. E que são a Mariana Campanati, a Fernanda, a Mariana Ribeiro e o Thiago. A Mariana e o Thiago hoje saíram, mas eles são 4 pessoas que me inspiraram muito a desenvolver os projetos que eu quero, que fazem sentido para mim, a viver o que faz sentido para mim. E sem esquecer que a gente vive em sociedade, que tem o planeta também que precisa da gente, que a gente, assumindo essa responsabilidade, a gente vai conseguir cuidar, né, da gente, da nossa relação com os outros e do planeta também. E quem mais? E aí a forma de contato, né? Como é que a gente continua essa conversa? Bom, hoje eu uso, eu tenho várias redes sociais, mas hoje eu uso o Instagram com muito mais força para conversar com as pessoas e para interagir com as pessoas. Então, é o @JAA Pinheiro. E isso é fechado, mas pode me seguir e a gente continuar conversando. Eu coloco um pouco dessa minha rotina, né, de bicicleta, cozinhar, às vezes de trabalho, contar algumas coisas que eu estou fazendo. Então, tem um e-mail tradicional, não sou muito usuária, mas de vez em quando eu respondo as mensagens importantes. E então, se você se sentir mais confortável de mandar e-mail, escrever alguma coisa, é jaanapsilveira@gmail.com. E são minhas redes pessoais mesmo, /profissionais, né? Essa divisão de trabalho e vida pessoal, ela tá aqui. Mas é isso. Então, quem quiser continuar essa conversa, tô por aqui. Adoro problematizar devagar. Teorizar sobre a vida. Boa. Então, já eu queria te agradecer muito. Acho que foi um papo bem massa, assim. Foi um papo de revisitar muita coisa também, né? Essas referências que tu foi dando foi engraçado, que eu fui fazendo vários links. Enfim, fica o contato aberto. Queria te agradecer muito pela disponibilidade e falar também que todo mundo que está vendo esse vídeo tá super... Fique à vontade para entrar em contato contigo, né? Tipo, tu és uma pessoa super aberta também, já tive em outros contextos também. E que bom, e é isso, muito obrigada, foi massa. Não sei se quer dar uma palavrinha final antes de encerrar. Acho que eu já falei demais, né? Só agradecer mesmo pela oportunidade. Acho que esse caminho que a gente, que eu às vezes problematizo demais, é só a vida, é só viver, né? A complexidade tá aí, mas a gente pode trazer um pouco mais de leveza para esse processo. E eu tenho buscado isso.
né, todos os dias, para ser mais fluido, mais leve, mais divertido, mais gostoso mesmo, sem, sem esse martírio todo, né, que a gente se coloca, né, que a gente como mulher, né, acaba se cobrando mais, né, em relação a, né, a o que eu estou fazendo da minha vida, eu vou só trabalhar mesmo, né, e a pressão social para outras coisas, né, eu estou chegando nos 30 e já estou aí com a pressão social batendo, né, o que você vai fazer dessa vida? Você vai continuar trabalhando assim, vivendo assim, né, e é necessário a gente estar forte e se rodear de pessoas que ah, ajudam a gente, né, a se manter forte, né, não pessoas que tiram a nossa energia. Então, vamos contribuir aí uns com os outros, ajudar o amiguinho aí do lado, a amiga, né, também, que quantas mulheres, né, que estão à nossa volta, né, que estão vivendo esses dilemas, dizendo que não podem, que não devem, né, e acabam não seguindo os seus sonhos, né, vivendo, achando que seus sonhos são o que está posto. E tudo bem se for, mas contanto que você toma essa decisão. Eu não sou ninguém para dizer que está tudo bem. Sei que tem que achar que está tudo bem. Já estou aqui falando bastante de novo. Mas obrigada. Espero que vocês, né, aproveitem essas referências. Vamos tentar fazer esse exercício. Eu vou ajudar lá e depois de tantas referências a listar tudinho para deixar mais mastigado aí para vocês. Então, até a próxima. Espero que vocês entrem em contato. Show já. Então, valeuzão e até mais.